Olá, seja de novo bem-vindo ao programa Por Dentro da Pós. Eu sou o professor José Benedito, eu sou internacionalista, bacharel em Relações Internacionais, mestre em Educação e hoje eu estou aqui com a professora Milena. Tudo bom, professora? Tudo bem, professor? Se apresente um pouquinho para o público. Eu sou a professora Milena, é um prazer estar aqui novamente na TV. Eu sou pedagoga, minha formação principal é pedagogia e sou especialista em Direito Educacional. E hoje eu atuo juntamente com o professor José nos cursos de pós-graduação da área de Relações Internacionais. Exatamente, na Uninter, a gente trabalha na pós-graduação dos cursos de especialização nas áreas de Relações Internacionais, Comércio Exterior e também Língua Inglesa. Hoje a gente está aqui para falar justamente num ponto de junção entre as relações internacionais e a educação. O nosso tema hoje é Educação para a Cidadania Global, perspectivas das relações internacionais, que existem muitas e isso acaba passando despercebido para boa parte das pessoas que trabalham em instituições de ensino, para os pesquisadores da área também. Bom, prof, vamos começar falando um pouquinho, sempre bom começar pelo começo, né? O que é esse tal de cidadania global? Vamos debater um pouquinho sobre isso. Então, professor José, eu estava pensando sobre isso, o professor falou esses tempos uma frase de uma autora, Madeline. Ela fala que a cidadania ela é um acidente, né? Nós não escolhemos aonde nós nascemos, mas após nós conseguimos nos infiltrar na cidadania e ter diversos aspectos aí com o mundo todo, certo? Exatamente. E a cidadania global é justamente isso, a gente está podendo ali se juntar com diversas áreas, diversos contextos, como se fosse um grande quebra-cabeça e nós somos pecinhas que vamos nos encaixar ali para estar mudando situações no mundo todo. É perfeito. E você citou uma coisa que eu acho muito importante e que gera muita dúvida nas pessoas, que a cidadania global é um acidente. Eu adoro essa citação, essa colocação dessa pesquisadora, porque o que acontece, pessoal? O que ela quer dizer que a cidadania global é um acidente? A gente tem nossa cidadania, né? Por exemplo, eu tenho a cidadania brasileira, a Mi também, a professora Milena, meu cunhado é argentino, ele tem a cidadania, mora aqui no Brasil há muito tempo, então ele tem a cidadania argentina e brasileira e assim por diante, cada país, cada cidadão aí do seu estado vai ter sua própria cidadania. Mas a cidadania global não. A cidadania global ela é um estado de consciência, ou seja, ela não se trata de algo jurídico. Você não vamos colocar aqui, por exemplo, eu me considero um cidadão global, isso não significa que eu tenha a cidadania francesa, a cidadania australiana, por aí. Não. A cidadania global ela é um estado de consciência, é aquele sentimento de pertencer a algo maior, a algo para além do local da comunidade na qual a gente está inserido, né? E isso é algo que o mundo atual, o mundo contemporâneo, ele solicita muito da gente, né? A globalização não é algo novo, né? A gente pode falar da globalização desde que o mundo é mundo. Globalização, existem suas ondas, a primeira, a segunda, a terceira onda e assim por diante. E claro que o processo atual de globalização, que vem desde a Guerra Fria, com os avanços tecnológicos, impulsionaram muito a conexão entre países, pessoas, empresas e instituições. Então, essa questão da cidadania global, esse sentimento, esse estado de consciência, nunca se fez tão necessário quanto agora. A gente vive no Ocidente, em países democráticos, sobretudo, e essa questão do pertencimento ela vai ter esse locus muito bem definido nesse contexto, tá? E dentro da cidadania global, a gente começa um pouco antes, nós temos a educação para a cidadania global, né? Então, ela é um processo de educação voltado para isso, não é, prof? Isso mesmo. A educação ela é um eixo dentro da cidadania global e ela vem justamente para elencar vários itens que podem ser administrados aqui na educação superior, que nós trabalhamos. Nós tentamos desenvolver isso para que seja levado para os nossos alunos em diversos aspectos. E como que isso funciona, professor José? A instituição tem que estar sempre incentivando os nossos professores para que isso seja levado para dentro da sala de aula.
Hoje a Uninter trabalha muito com, o foco é o EAD, né, a educação à distância, mas isso é levado dentro dos nossos cursos. Nós, o professor José como coordenador, quando ele elabora um curso dentro dos documentos, né, dos PPCs, ele vai colocar itens que o professor precisa levar para dentro da sala de aula. E o aluno vai buscar dentro do seu meio o que realmente está acontecendo, ou no seu trabalho, quais são as dificuldades e como isso vai atingir, né, ou intercalar nas outras situações dentro da educação. É isso, né, professor José? Exatamente. O que acontece muito, uma prática muito comum da cidadania global e que muitas instituições de ensino, muitos professores fazem e acabam não dando conta de que isso acontece, né, de que eles estão fazendo a cidadania global, é quando, por exemplo, não somente, mas é um exemplo, nas aulas ou ações das instituições de ensino, elas estão voltadas para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Então, por exemplo, assim, se eu tenho uma disciplina de gestão de pessoas e ali eu estou falando, durante essa disciplina, eu trago questões referentes aos direitos humanos, à igualdade de gênero, questão de sustentabilidade das empresas, eu já estou colocando ali os elementos da cidadania global, da educação voltada para a cidadania global. Então, isso que é interessante, esse conceito de educação para a cidadania global, ela vai surgir na Unesco. E muitas pessoas, muitas instituições e professores, pesquisadores, como eu disse para vocês, já praticam sem saber que estão praticando a educação para a cidadania global. E uma coisa interessante, professora Milena, que eu sempre pontuo, embora, né, como eu comentei, os professores e instituições às vezes não saibam que eles estão fazendo, mas já estão fazendo, praticando, existe uma confusão aí sobre a educação para a cidadania global e que eu acho muito importante a gente comentar. A maior parte das pessoas, quando escutam esse termo, elas vão pensar logo de cara que, para também, além, né, de ser cidadão global, além dessas questões que a gente já falou, que não é de ordem jurídica, elas vão relacionar muito a, bom, eu sou um poliglota, eu fiz intercâmbio, eu trabalhei numa empresa no exterior. Não, não. A cidadania global não se trata disso. Não se trata de você falar muitos idiomas, de ter experiências de intercâmbio. Até porque, se fosse isso, nós teríamos uma educação para a cidadania global elitista, excludente. E esse nunca foi o objetivo. A cidadania global, ela vem justamente para juntar o local e o global, nesse estado de consciência, nesse estado de entender quais são os desafios do mundo e juntar eles com o local, né? A educação, né, prof? A educação ela tem muito essa preocupação de inserir o aluno na sua comunidade, inserir no seu próprio contexto, para que ele seja integrado na sua comunidade. E para isso, esse aluno, esse profissional em formação, né, esse pensador, esse cidadão, ele precisa entender sobre questões sociais, políticas, econômicas da sua cidade. Vamos pegar essa cidade como exemplo. E isso é correto. Quando a gente fala de cidadania global, a gente não está falando que isso vai ser deixado de lado, pelo contrário. Quando a gente fala de cidadania global, a inserção disso é algo que vai somar. Então, junto com essas questões, você trabalhar as questões, por exemplo, da ODS. Exemplo que eu dei ali de gestão de pessoas. Vamos pegar um aluno de RH. A partir do momento que ele vai estudar, ele vai se qualificar, se especializar em recursos humanos, e ele tem uma determinada disciplina que vai ao encontro, que aborda alguns dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele vai estar trabalhando ali a cidadania global, ele vai estar trazendo isso para o seu local junto com o internacional. E existe um termo para isso, que é o glocal. Eu gosto desse termo também porque é a junção das palavras local com global. E esse é o futuro. Hoje não se pensa só no local, hoje não se pensa só no global. Hoje se pensa no glocal. Esse é um termo que não é tão novo, mas ele está cada vez ganhando mais poder, ele está cada vez sendo mais inserido no nosso dia a dia, justamente, como eu havia comentado, por conta desse processo de globalização, contemporâneo que está cada vez mais acentuado. Bom, a gente falou sobre ODS, mas o que são as ODS, prof? O professor, voltando ali rapidinho, Claro. o professor falou sobre a educação, né? Quando a gente fala
sobre trazer o aluno, né, sobre trazer as experiências do aluno, a gente fala sobre a sala invertida, quando a gente joga matemática e o aluno traz as experiências dele. Eu gosto muito de trabalhar com isso, porque eu gosto de trazer as minhas experiências também. E quando falamos em ensino superior, que o professor falou sobre pesquisadores dentro das instituições, principalmente graduação, agora, né, as especializações, stricto sensu, existem as linhas de pesquisas, os grupos de pesquisas, que os alunos podem estar se inscrevendo para participar. E isso gera muito essa questão da cidadania global, porque o aluno sai de dentro da instituição, vai para o campo de atuação e lá ele consegue realmente ver essas dificuldades. E elencando com os objetivos, né? As ODS são 17 objetivos que, em conjunto, elas precisam, são problemas, né? Falando numa linguagem mais simples, são problemas que precisam ser sanados por toda a sociedade, por todo mundo, e todos precisam ter a real importância do que é cada objetivo, né? Falando em pesquisa, eu participei de uma pesquisa aqui junto com a instituição, e ele, numa instituição fora, né, elencando com uma outra instituição, falando sobre segurança alimentar, falando sobre empregabilidade, ressocialização de pessoas privadas de liberdade, e tudo isso a gente conseguiu elencar com os objetivos, das ODS. Então, isso é muito importante, fazer esse vínculo de todas as situações, educação, cidadania, as ODS, para que, no fim, os objetivos sejam alcançados, professor. Exatamente. Não tem exemplo melhor do que esse. Você faz parte de um grupo de pesquisa que está ali inserido em questões locais, mas trazendo os desafios globais, os problemas, para dentro desse contexto de pesquisa. E quando a gente fala sobre formação de profissionais, ou até mesmo formação de docentes, quando a gente insere esses assuntos dentro ali da universidade, dentro de uma instituição de ensino, dentro desse processo de formação deles, eles vão levar isso para a vida. Então, você vai ter professores mais preocupados com isso, você vai ter empresas mais preocupadas com isso. Pensa comigo, se uma empresa, uma determinada multinacional, localizada na tua cidade, ela começa a contratar pessoas que o background delas, né, que elas tiveram esse contato durante sua educação, na educação formal, tiveram acesso a isso, consequentemente, as empresas também vão começar a praticar. Né? É uma questão de causa e efeito. Então, nós vamos praticar questões de equidade, questões de sustentabilidade, questões de direitos humanos, e isso eu tenho certeza que você já tem observado aí. Por quê? Porque essa questão do local está cada vez mais presente no nosso dia a dia, por mais que nós não nos demos conta. Tá? Uma coisa interessante também comentar sobre a ODS é que são 17 objetivos, mas que eles se desdobram em 169 metas. E isso é pouca gente que sabe. A minha sugestão, se você quer saber um pouquinho mais sobre os ODS, visita o site do IBGE na seção que ele fala exatamente sobre ODS. Lá ele vai descrever quais são todas as 17 e ele também vai trazer quais são as 169 metas. E olha que interessante essa informação. Ele tem as metas, né? Essas metas foram estipuladas universalmente, só que no próprio site do IBGE você vai perceber, vai estar ali muito claro, explícito, que essas metas elas foram adaptadas para o contexto brasileiro. Então vai ter lá a meta 47, né? A meta 47 que foi acordada no nível global. Embaixo dela vai estar lá, meta 47 adaptada ao contexto brasileiro. Então não é nada utópico, não é nada que não possa ser alcançado. Claro que quando a gente fala de ODS, isso é uma outra questão que alunos, enfim, profissionais levantam muito, ela não é algo atingível. A gente não vai conseguir resolver todos os problemas da ODS. E o que muita gente fala, né, o discurso sobre isso então não serve para nada? Não. Nós colocamos as metas, né? Isso em qualquer área da tua vida. Você vai colocar uma meta, só o fato de você dar o seu máximo, você percorrer um caminho, se esforçar para alcançar essa meta, você já vai ter criado uma mudança. Agora imagina você, sem metas, nenhuma. Né? Não estamos falando aqui até de você atingir. Claro que a gente trabalha tudo para atingir. Né? Eu estipulei uma meta, eu tenho que ser realista com ela para alcançá-la.
Mas imagina se eu não tivesse meta nenhuma. Ia ser pior. E é normal, nós somos seres humanos, tudo é falho. Então, as metas nem sempre são atingidas. Mas o fato é esse, é o percurso, é o caminho, é a jornada. Então, elas servem até como norteadores. E isso é muito importante a gente salientar. E tudo isso é inserido dentro do contexto da educação para a cidadania global. É como se fosse um trabalho de formiguinha, né, professor? Nós sabemos que os objetivos, nós chamamos da Agenda 2030, que devem ser alcançados até 2030. Mas sabemos que em muitos casos é impossível, mas cada um fazendo um pouquinho de cada, nós como docentes e profissionais da educação, levando essas informações para vocês, que isso também é um status, é um objetivo dentro da cidadania global, levar as informações para o público externo, não somente para os nossos alunos aqui da instituição, mas também para a comunidade. Professor. Exatamente. Vamos pegar de volta o exemplo da equidade de gênero. A partir do momento que nós temos um objetivo e suas respectivas metas, né, a gente traz esse assunto para o âmbito global. Então, ou seja, você percebe que muitos países, muitas empresas, instituições e assim por diante estão tratando do assunto. E elas estão tratando com o norte, com algo que foi estabelecido. E isso é muito importante. E isso é importante a gente levar para dentro das instituições de ensino. Por exemplo, como a professora Milena havia comentado há pouco, na hora da gente criar um curso, a gente tem um documento chamado PPC, Projeto Pedagógico de Curso. Nele vai dizer para que o curso serve, quais são os objetivos, quais são as competências que os alunos vão alcançar depois que eles terminarem esse curso. E ali vai ter também elencado as disciplinas, as ementas, as referências bibliográficas dessa determinada disciplina. Então, uma das ações que a gente faz é quando a gente pensa essas disciplinas, quando a gente pensa as competências, a gente vai já inserindo todas essas questões nesse conjunto para fazer uma diferença lá no futuro. Bom, o nosso primeiro bloco ele já está encerrando, mas no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação entre as relações internacionais e educação para a cidadania global, e eu te vejo daqui a pouco. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem. Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Sabe aquele sonho de ter um médico da família? Que conhece os seus hábitos? Está sempre pronto para cuidar bem da sua saúde? Com o Plano Pleno da Unimed Curitiba, você tem. E todo esse cuidado vai ficar ainda mais perto de quem mora em São José dos Pinhais. Com a nova unidade de atenção primária da Unimed na Rua Barão do Cerro Azul 1571. Conheça! Aqui tem Plano Pleno com atenção primária à saúde. Aqui tem Unimed Curitiba. Acesse querounimed.com.br e saiba mais. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura.
13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania. 13.3 RMC-TV, um canal voltado para a realidade local com muito entretenimento e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Supercanal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante da Mandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Bem-vindo novamente ao segundo bloco desse programa Por Dentro da Pós. Bom, como eu havia comentado, nesse momento nós vamos falar sobre essa relação entre educação para a cidadania global e relações internacionais. A primeira coisa que devemos ter claro é o que são as relações internacionais, tá? Bom, a gente pode estar falando, nós podemos nos referir tanto à prática das relações internacionais quanto ao campo de estudo. Quando eu me refiro à prática, eu falo sobre os fenômenos internacionais, a diplomacia, as cooperações internacionais, aquilo que de fato está acontecendo. Por sua vez, o campo de estudo das relações internacionais, como já a gente pode inferir, ele vai estudar isso, e ele vai estudar a partir de teorias, ele vai estudar a partir do direito internacional, ele vai estudar a partir da história das relações internacionais, como esses povos, essas nações e esses estados se relacionaram ao longo do tempo. E a educação, nesse contexto, ela sempre foi um tema de interesse. A educação, ela edifica uma sociedade, ela edifica uma nação. É a partir da educação que a gente vai ter tecnologias, que a gente vai ter emprego, que a sociedade como um todo ela vai se estabelecer. As pesquisas são feitas a partir da educação. As tecnologias que a gente utiliza no dia a dia são feitas a partir da educação. As ferramentas e os elementos que compõem nossa qualidade de vida são a partir da educação, como, por exemplo, saber que a gente precisa lavar as mãos, enfim, como condicionar um determinado alimento, tudo isso faz parte da educação que vai sendo transmitida de pessoa para pessoa. Ela é um grande arquivo de uma determinada sociedade, tá? Então, a educação, por essa razão, sempre foi um dos principais temas de interesse das relações internacionais, tanto quanto prática, quanto a campo de estudo. Inclusive, ela tem uma relação muito forte com a geopolítica, ou seja, com a segurança de um determinado estado. E quando eu falo de segurança até relacionada ao nível mais alto, que são as guerras. Então, países que têm educação mais acelerada, eles tendem a ter mais paz, eles tendem a ter mais desenvolvimento em todas as áreas sociais, tá? Professor José, você falando sobre relações internacionais, a gente pensa só sobre intercâmbio, né? Como o professor falou no primeiro bloco, né? Intercâmbio, um aluno vai para um outro estado, para um outro país, faz aquele sanduíche, estuda sanduíche. Uhum. Mas isso é muito além, é muito mais profundo, assim como o professor falou agora, né? Sobre geopolítica, cooperação internacional, são muitos itens, muitas questões envolvidas nisso. E o professor, como é nosso internacionalista aqui,
Eu gostaria que o professor falasse um pouquinho como que a educação para a cidadania global, junto com as relações internacionais, ela pode nos auxiliar para ter um futuro mais justo e construtivo, assim, para que os nossos alunos consigam entender melhor. Legal, essa é uma pergunta bastante interessante, professora Milena. Veja, essa questão está muito clara, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Relembrando aqui, a ONU ela foi criada logo após o término da Segunda Guerra Mundial, que foi um momento que o mundo estava devastado, né, sobretudo o continente europeu, e com vários traumas, com várias cicatrizes de várias guerras que aconteceram até então. A gente teve a primeira, enfim, entre essas duas tivemos outros períodos de conflito, né, dentro do continente europeu, não só europeu, obviamente, do mundo inteiro, e a ONU ela começa a surgir, ela vai surgir para tentar evitar isso. Ela vai falar, opa, né, a gente precisa ter mais paz e mais desenvolvimento no mundo, por isso a ONU será criada. Isso lá em 1945. E nesse mesmo ano, especificamente no dia 16 de novembro, surge também a Unesco, né, que com certeza você já ouviu falar da Unesco, que é uma agência especializada da ONU e que ela vai tratar de ciência, tecnologia, educação. Tá? Então, ela vai, só pela criação da Unesco e todas as atividades que ela exerce, você já consegue ter uma noção do quão é importante o assunto educação dentro das relações internacionais. Como eu havia dito anteriormente, até para questões geopolíticas, até para questões da diplomacia, né, do Brasil enviar diplomatas, consulados, embaixadas. A educação, a cultura, a tecnologia sempre foram um foco, um dos principais focos das relações internacionais. E existem várias formas de praticar isso, desde a cooperação entre estados, desde a criação de organismos internacionais, a exemplo a Unesco que eu trouxe aqui para vocês, desde parcerias entre um determinado país e uma determinada instituição privada, enfim, existe aí um leque muito grande. Tá? Quando a gente fala da Unesco, aí que é um ponto bastante importante, educação para a cidadania global surge dentro do seio da Unesco, especificamente dentro de um documento chamado Educação para Todos. Ou seja, perceba, as relações internacionais, quanto fenômeno, quanto prática, quanto campo de estudo, se preocuparam, falaram, opa, calma lá, nós temos uma agência, né? Olha como o tema é importante, nós já temos uma agência especializada para tratar do assunto que é a Unesco. Nós temos agora um documento, portanto a gente vai ter um documento ressaltando a importância e ressaltando os motivos pelos quais trazer a educação, criar, ou melhor dizendo, criar a educação para a cidadania global e os motivos pelos quais elas se encaixam em todos os países, bem como praticar. Veja, se você tem curiosidade, quer saber mais sobre o assunto, na educação para a cidadania global, eu recomendo esse documento, né, Educação para Todos. É bem tranquilo, se você colocar Educação para Todos, entre aspas, no Google, mais Unesco, mais Cidadania Global, você já vai ter acesso aí aos documentos dessa agência que vai esclarecer o que é, para que serve, como se aplica e assim por diante. O professor falando sobre, voltando um pouquinho ali, né, do contexto do bloco anterior, sobre educação, não é algo solto, né, professor? O professor falou que isso foi criado dentro da Unesco, então a educação para a cidadania global tem uma questão muito séria dentro da Unesco e as instituições muitas vezes não sabem que isso acontece, que isso deve acontecer dentro da instituição e acontece em eventos esporádicos, sem muitas vezes ter um objetivo concreto do que realmente precisa ser feito para a educação, certo, professor? É isso? Correto. Né? Bem dito, né? Como foi comentado anteriormente, muitas instituições praticam a educação para a cidadania global sem saber que estão praticando a educação para a cidadania global. E o que é a nossa recomendação como profissionais da área, né, da internacionalização da educação? É que tenham consciência disso, que saibam que a partir do momento, esse é o exemplo mais simples, tá? A partir do momento que você incorpora
os desafios globais lá descritos nas ODSs dentro dos seus planos de aula, dentro dos seus planos de ensino, dentro dos seus projetos pedagógicos de curso, a partir do momento que você tem essa consciência, você pode articular melhor isso de nível institucional, não mais de nível individual do professor, né, ou de um determinado grupo de professores, mas você leva isso para outro nível, outro patamar, que é o institucional. Então, a partir do momento que você tem isso nesse maior nível, a gente pode pensar em gestão integrada. Ou seja, a própria instituição como um todo, colocar no seu PDI, colocar nas atividades, escrever nas atividades dos profissionais, dos professores, enfim, gerar documentos, gerar acompanhamento, gerar projetos nessa área de educação para a cidadania global. Então, o que acontece hoje é que é comum que as pessoas pratiquem, que as instituições e professores pratiquem, sem saber que estão praticando. E isso gera uma lacuna, que é a falta de gestão. Então, quando você passa a ter uma gestão integrada, uma gestão institucional da educação para a cidadania global, você consegue elaborar projetos, você consegue pensar em conjunto em atividades e, principalmente, você consegue colocar metas, acompanhar essas metas e desenvolver, alterar o projeto conforme as necessidades da instituição. Então, isso que é interessante e que a gente observa muito que são poucas as instituições de ensino que têm essa consciência, que sabem o que estão fazendo, sabem o valor das ações que estão tomando. Junto também com a questão da internacionalização da educação, né, professor? Exatamente. Eu acho que falando agora sobre instituição, questão de gestão, né, que é uma das minhas especializações, isso precisa ser feito desde lá do início, como o professor falou, desde o PDI, desde o início de uma instituição, não somente quando um curso vai iniciar um curso. Então, elencando a educação para a cidadania global junto com a internacionalização da educação, professor. Exatamente. O PDI, pessoal, para quem não conhece, não é da área da educação, é Projeto de Desenvolvimento Institucional. É como se fosse uma constituição de uma determinada instituição de ensino, tá? E lá é descrito, tudo que vocês puderem imaginar é descrito. E quando a gente fala isso, esses assuntos, essa problemática que a professora Milena levantou, a gente está falando de dentro desse documento também esclarecer o que é educação para a cidadania global, como a instituição entende ela, como a instituição vai praticar ela, como a instituição vai fomentar, acompanhar as atividades, tá? Então, por isso é muito importante essa consciência internacional. E quando a gente fala educação para a cidadania global, conforme a professora Milena comentou, a gente está falando também, invariavelmente, da internacionalização da educação, que é um processo de você colocar a instituição, você institucionalizar na instituição o elemento internacional. Existem várias formas de acontecer isso. Você trabalhar com as ODSs, por exemplo, que a gente trouxe esse exemplo mais forte aqui, é um modo, mas não é o único. Você colocar alunos para ir intercâmbio, fazer intercâmbio, enviá-los para fora, ou trazer alunos de fora para dentro, ou fazer a mesma coisa com professores, ou outras ações de internacionalização, ensino de idiomas dentro das instituições. Tudo isso são ações de internacionalização. Palestras com professores de fora, palestras até mesmo com alunos que foram fazer intercâmbio e voltaram. Isso é bem legal, você organizar palestra para escutar o que eles têm a dizer, a experiência deles. Tudo isso vai aproximar o local com o global, que é o que a gente comentou muito, né? Essa união entre o local com o global, né, o chamado local, ela é de extrema valia para a educação, para a cidadania global e para o momento contemporâneo que a gente vive dessa globalização cada vez mais acelerada, cada vez mais enraizada no nosso dia a dia. As informações chegam muito mais rápidos hoje, né, professor, com a questão da globalização. E nós sabemos que são diversos desafios que nós temos. Essa questão dos desafios, professor, como que o professor vê, como que a educação realmente, a educação para a cidadania global, ela pode ser interconectada com as relações internacionais? Como que ela realmente pode funcionar, trabalhar dentro das relações internacionais? Olha, trazendo de volta essa questão referente aos ODS, perceba, a gente tem lá os 17 objetivos. E a educação, ela é um grande alicerce da sociedade, é ela que vai impulsionar o desenvolvimento, né? A riqueza de uma nação.
Então, quando a gente tem os ODS, que são desafios globais, são problemas, são questões de interesse gigante para as relações internacionais, a partir do momento que esse âmbito das relações internacionais é inserido dentro da educação e que a educação é o pilar de uma sociedade, a gente faz um círculo, a gente faz um ciclo de retroalimentação. Então, a partir do momento que a educação começa a se preocupar com isso, vai afetar o público, que é o país, o Estado, o governo. E uma vez que afeta o governo positivamente, afeta as suas relações internacionais, que vai afetar a sua educação, que a educação vai afetar o governo, e assim faz a roda do desenvolvimento girar. Então, na perspectiva das relações internacionais, que tem como foco principal o público, não o privado, você trabalhar com a educação voltada para a cidadania global dentro do contexto da educação, ela acaba sendo um grande alicerce também para o país inteiro, né, para suas relações diplomáticas com outros países. Sim. Eu acho que é isso, né, professora? A gente falou bastante sobre educação da cidadania global, internacionalização. Nós temos muitos cursos aqui na instituição sobre essas áreas. O professor pode falar um pouquinho mais? Claro. Eu até convido você a visitar a nossa página na internet, que é uninter.com/pós-graduação. Lá você vai ver que a gente tem em torno de 40 áreas, 40 campos do saber. Uma deles é a Relações Internacionais, e ali a gente vai ter alguns cursos listados. Você vai poder ver a grade desses cursos, ver se adequa aos seus interesses, suas necessidades, e você vai ser muito bem tutorado ali quando você se matricular. Pessoal, acho que a gente encerra o programa aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro o que é educação para a cidadania global, sua relação com as relações internacionais, sua importância para o governo, né, essa questão pública, de que forma tudo isso está entrelaçado, o que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, o que são desafios globais. Veja, é uma conversa muito rápida, mas a gente abordou todos esses temas. E o porquê tudo isso aí está dentro desse bolo da educação, tá bem? A gente vê vocês na próxima oportunidade e até lá.